Pessoal, hoje nós vamos, né, falar sobre como o avanço da tecnologia neonatal pode combater a vulnerabilidade infantil, né? Então nós vamos conversar com o Ismael Akiyama. Inclusive, daqui a pouco acho que a Nilma vai entrar aqui também na nossa para assistir. A Nilma, né, uma papiloscopista, perita papiloscopista lá de Pernambuco, ela ela trabalhou muito tempo nessa temática. Não sei se vocês assistiram a live da Gemima, né, do DF, que nós falamos sobre a questão da identificação neonatal. E nós comentamos da Nilma, né? Então a Nilma é uma profissional assim. Ah, a Nilma entrou agora aí. Oi, Nilma, estou falando aqui de você. Boa noite, Nilma. Então a Nilma, ela estuda há muitos anos, né, essa questão da identificação neonatal. E aí o Ismael acho que pode contar melhor aí como que foi esse contato, esse trabalho, né, junto com ela sobre essa temática. Então por isso que até eu convidei ele, foi até uma sugestão da Nilma, né, para a gente conversar sobre esse tema que é muito importante, né? Então, assim, quem assistiu a live que nós tivemos, não nessa semana que passou, na outra, nós falamos dessa problemática, né? Porque hoje as coletas elas são muito sem qualidade, né? E acaba dificultando na identificação das crianças, né? Nós já tivemos alguns casos assim que prejudicou muito a falta de qualidade do padrão. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre isso com o Ismael, e ele vai falar o que tem de avanço, né, na área da tecnologia aí, nessa área neonatal, para combater até essa vulnerabilidade que nós vimos, comentamos um pouco sobre ela na live até da Gemima, né? E nós vamos conversar um pouquinho também hoje sobre isso e sobre o que tem aí para ajudar a combater esses problemas, né? Então, vou chamar aqui o Ismael para conversar com a gente. Então, vamos ver. Vamos ver se está tudo ok aí, né? Na conexão. Olá, Ismael, boa noite. Tudo bom? Olá, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo. Um grande prazer aí recebê-lo. E eu estava comentando, né, um pouquinho sobre o nosso tema, e eu só vou apresentar um pouco, falar um pouquinho do seu currículo, né? Aí depois você complementa. Então, assim, o Ismael, ele tem formação em eletrônica, né? E especialização em gestão de processos industriais na PUC do Paraná. Ele é CEO e fundador do grupo Nax e da empresa de biometria neonatal NatoSafe e das empresas Akiyama e Neoyama. Trabalha com tecnologia biométrica desde 1999. Ele recebeu um Prêmio Nacional de Empreendedor do Ano. Ele se especializou e tornou um dos maiores fornecedores global de soluções de cadastramento civil. E no Brasil, o seu maior projeto foi o fornecimento de mais de 25 mil estações de coleta biométrica para o Tribunal Superior Eleitoral. Ele forneceu também leitores biométricos para caixas de autoatendimento dos bancos, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, né, Ismael? E, e aí você conheceu a Nilma e começou um trabalho com ela. Eu queria que você falasse um pouquinho para o pessoal como que surgiu essa ideia, né, de desenvolver um sistema para identificação do recém-nascido. Se você quiser também contar um pouquinho da sua história, fique à vontade, tá bom? Seja bem-vindo. Bom, muito obrigado. Fico muito honrado aí por esse espaço, né, de poder compartilhar aqui um pouquinho com vocês da minha história, da história, né, desse projeto aí tão bacana, né, com que sou muito apaixonado, né. Bom, eu desde novo, vamos dizer assim, né, desde faculdade e tal, eu até brinco, sempre conto essa história que
Quando eu entrei no Cefet, sou bastante tímida, né? Eu sou um pouco ainda, mas era muito mais, né? E aí tinha um rito, né? Que todo semestre se precisava apresentar uma palestra, né? Isso foi em 96, né? 1996, tinha lá 17 anos. E aí eu tava meio nervoso, falar em público, não gosto muito disso, né? E eu peguei a caneta e comecei a riscar meu dedo. E eu nem imaginava um dia trabalhar com biometria, né? Eu comecei a riscar meu dedo e tal. Aí eu olhei assim para aquele dedo sujo de caneta, comecei a marcar assim no papel, né? Sentado na cadeira meio nervoso. Olha Aí só. eu olhei para a impressão digital e falei assim, poxa, vou fazer sobre o estudo da impressão digital. Não sabia nem qual era o nome do estudo da impressão Nossa, digital. E aí meu primeiro trabalho no Cefet foi sobre datiloscopia, né? Então, nossa. esse meu primeiro trabalho, nunca imaginava que ia trabalhar com isso. Bom, aí minha carreira foi assim, né, no Cefet, eletrônica, entrei como estagiário numa empresa de relógio ponto, isso em 97, que fabricava aqueles relógios mecânicos e que imprimiam no cartãozinho e tal. E aí, um dos grandes assim, propulsores dos leitores de impressão digital no Brasil foi o próprio mercado de relógio ponto, né? Então, as pessoas começaram a ter contato com equipamentos, colocando a impressão digital dentro dos relógios ponto, porque o Brasil tem uma cultura, né, diferente de outros países. O Brasil é um dos países no mundo que mais controla a jornada de trabalho, né? Acho que até pelas É, características da legislação trabalhista bastante rigorosa, as empresas sempre buscaram uma forma de poder se respaldar, né, em relação à questão de hora extra, essa questão toda. Então, a cultura de relógio ponto no Brasil ela foi muito fomentada. E aí, como existiam muitas tentativas de se burlar o sistema de ponto, né? E aí o pessoal estava tentando, poxa, precisar fazer alguma coisa que as pessoas não pudessem burlar, né? E aí, naquela época, daí em 1999, eu li um artigo da Siemens que tinham lançado um dispositivo biométrico que tinha a capacidade de processar essas impressões digitais já no dedo do dispositivo, né? E entregar isso até uma quantidade, lá na época era 200 pessoas, mais ou menos, 200 digitais, né? 200 imagens. E aí eu fui atrás, achei um representante do Brasil, trouxe e aí começamos a fazer, concebendo o primeiro relógio ponto com biometria embarcada, com leitor de impressão digital, né? Então aí começou a minha história, né? Com esse mercado, com essa, né? Me virou a paixão aí a uhum. biometria. E aí foi muito interessante, que a gente daí acabou desenvolvendo, ganhamos um prêmio na época, desenvolveu o primeiro relógio ponto que a gente saiba do mundo que utilizava leitor de impressão digital, foi o primeiro no Brasil, né? Isso lá em 99 para 2000. Fizemos lançamento numa feira em São Paulo, e aí começou toda essa história. No começo não funcionavam os equipamentos, né? Era extremamente sensível, colocava digital, e o equipamento queimava, não, a coisa não funcionava, né? Bom, e depois eu trabalhei nessa empresa por quase 10 anos, né? E aí em 2005, né? Aí eu resolvi empreender, e onde eu fundei a Akiyama. É, e aí, como eu estava muito inserido nesse mercado, eu acabei sendo, né, recebendo alguns convites para representar algumas tecnologias no Brasil. A Coreia do Sul investiu na década de 90 muito na área de leitores de impressão digital, tecnologias de identificação biométrica. Na época, o governo fez um estudo, né, identificando quais tecnologias que eram as tecnologias do futuro e tal. E aí a impressão digital, a biometria apareceu como uma delas e o governo fomentou muito. E aí na época eu passei a representar uma empresa coreana e aí, por aí começou a história, né? E aí É, depois de fundada a empresa, até os 4 primeiros anos a gente fornecia esses dispositivos para empresas que fabricavam esse relógio ponto, catraca, controle de acesso, né? Mas a identificação civil não era uma coisa que nós, de certa forma, não estávamos inseridos, né?
E foi nessa época ali, entre 2008 e 2009, né, principalmente os Detrans começaram inicialmente a fomentar a coleta ao vivo, né, até por meio de uma portaria da própria Polícia Federal. Eles passaram a fazer o processo de coleta ao vivo. Os institutos de identificação estavam começando ainda. E aí, que eu me apaixonei de vez mesmo por esse mercado, né? Falei, nossa, poxa, tem muita coisa para se fazer, né? Ainda o processo ainda é muito manual, né? Tem muita tecnologia a ser aplicada. E a gente começou a pisar nesse mercado, né? Começamos a entrar, começamos a entender o que mercado era esse, né? E, bom, e aí, em 2012, se eu não me engano, a Thaís, que é minha esposa, estava fazendo uma pesquisa sobre o processo mesmo todo da identificação, né? E a gente começou a encontrar que o grande gargalo do processo da identificação estava justamente na identificação de crianças de 0 a 5 anos. O foco principal no recém-nascido, né? E aí começamos a entender que o documento mais vulnerável, né, e era o primeiro documento do brasileiro, que é um registro de nascimento, uma certidão de nascimento. Então, esse documento é muito vulnerável, né? Então, a partir daí, nós começamos a olhar, falou, poxa, mas por que não há uma tecnologia para isso? Começamos a entender, né? E aí, ela, nesses andares, teve, se eu não me engano, foi em Recife, não lembro se foi em Recife, depois a Nilma pode corrigir aqui, quando a Thaís acabou encontrando a Nilma, que Olha só. já fazia esse trabalho, né? Então, ela apresentou uma palestra, e aí a Thaís foi conversar com a Nilma, falando que a gente se interessava muito pelo tema, né? E a Nilma, Foi como... no seminário que teve lá em Recife? Isso foi num dos É? seminários. Então, Possivelmente... acho que eu estava lá nesse seminário, porque foi quando a Nilma começou a falar realmente desse tema, né? Acho que era mesmo legal. Então, tudo nasceu aí, né? Daí a Thaís veio para mim e falou assim, poxa, tem uma coisa muito interessante, conheci uma pessoa muito legal, falando da Nilma, né? E falou, olha, precisam pensar em alguma coisa, né, para desenvolver, mas isso, assim, era vamos dizer, um sonho muito distante, né? Um sonho quase uma ilusão, né? Falar bem a verdade, né? A Então, tudo Nilma está começou... falando aqui que foi em Curitiba, ó, que ela encontrou. Ah, A foi Nilma Curitiba. falou aqui, foi em Ah, Curitiba. então tá. Bom, assim, são tantas coisas aí, eu já É, não recordo mais, né? os detalhes, Mas né? isso, mas aí a gente começou, né, a entender como que era, né, o que se tinha. Então tinha a Universidade Federal aqui de Curitiba, tinha uma iniciativa que estava tentando desenvolver uma solução que pudesse fazer essa identificação. Então eles estavam utilizando um scanner de 1000 dpi, que eles estavam pegando esse scanner, fazendo uma adaptação e tentando criar uma forma de processamento e tal. Então a gente começou a entender o que se tinha, mas ainda foi um processo assim bastante moroso assim e a tecnologia em si era muito distante de poder se transformar em algo, alguma coisa de fato real, né? Então, num determinado momento, ali por volta de 2014, por aí, entre 2014 e 2015, onde as tecnologias começaram realmente a se mostrar muito mais viáveis de se aplicar, onde a gente conseguiu intensificar essas pesquisas, né, esse desenvolvimento, e por aí foi. E nesse período, né, uma coisa que eu gosto de salientar, a Nilma, assim, ela não desistia, né? É. Pelo menos uma vez por mês ela falava, ó, vocês já encontraram alguma coisa, né? E eu sei que conosco, com outras empresas também, ela ficava com todo mundo, olha, vocês já encontraram alguma coisa? Tem certeza que vocês não querem isso? E aos poucos, né, nós fomos conhecendo, né, o problema, né, da situação da identificação civil e até uma frase que eu ouvi, né, que a gente, assim, pessoas que trabalham com produto, né, eles precisam ser apaixonados pelo problema e não pela solução. Então, quando a gente identifica realmente um problema, que a gente vê assim, poxa, isso aqui, se eu pudesse mudar, resolver esse problema, né? Aquilo que te faz suspirar fundo, né?
diferente, assim. E realmente, né, um problema que existe, um problema que faz parte do dia a dia das pessoas, e conforme a gente foi conhecendo isso, isso foi contagiando, né? E falou, poxa, a gente tem que buscar algo, construir algo que realmente possa impactar, transformar a vida das pessoas, né? Então, até assim, falando dos problemas, é, eu até tenho alguns dados aqui que eu gostaria até compartilhar com vocês. Fique à vontade. Posso falar? Então, tá Pode. bom. Assim, quando a gente olha, né, começou a olhar assim, né, quando nasce uma criança, as três principais, assim, preocupação de uma mãe, dos pais e do próprio Estado, né, são três preocupações. A primeira delas é com a saúde, né? Então, filho nascer bem, com saúde, o Estado também, né, que a criança nasça com saúde. A segunda é a segurança, né? Porque a criança nasceu um ser totalmente vulnerável, então que tipo de segurança os pais querem proteger e o próprio Estado tem que dar, né, e amparar essa criança. A terceira delas, o registro, né? Então o pai, os pais, ele quer sair, não, peraí, esse filho é meu, né? Eu preciso registrar ele, preciso vincular que ele é o meu filho, né? E o Uhum. Estado precisa vincular e falar assim, não, esse aqui é um cidadão do meu Estado, né? Então, Sim. são as três preocupações que caminham, tanto quanto os pais, quanto no aspecto do Estado, né? Então, existem essas três preocupações. E aí, quando a gente vai falar da identificação, essa situação abrange os três problemas, né? Tanto saúde, segurança, quanto registro. E aí vamos falar do registro, né? A gente tem algumas informações aqui, eu vou falar assim até devagar, porque assim, a gente lê e não acredita na informação, né? Porque os números realmente são assim alarmantes. Alarme. Então, a gente tem, assim, por exemplo, o subregistro no mundo, né? Então, começando a falar por registro. Então, nós temos um problema de subregistro, né? Segundo a ONU, nós temos 237 milhões de crianças de até 5 anos que não têm uma certidão de nascimento. Nossa, Esses são os muita. dados atuais de hoje. E duzentos e ainda trinta e que sete milhões de crianças do mundo que não têm uma certidão de nascimento. E ainda é um subregistro, né, que você está falando, que pode ser muito Subregistro. mais. Pode ser muito mais. Exatamente. E tem a subnotificação também, né? E aí, desses 237 milhões, 166 milhões não tem nenhum tipo de documento. Isso nós estamos pegando uma faixa etária de 0 a 5 anos. Há 5 anos. Então, assim, o número, isso chega a ser assim, um em cada 3 crianças nascidas no mundo não tem uma certidão de nascimento. Então, se a gente pegar países como como a Índia, países como o norte da África, lá o subregistro é muito grande, né? Então, assim, no Brasil, o número de subregistros, se pegar um histórico dos últimos 20 anos, ele vem sendo combatido, assim, ele vem diminuindo, né? Vamos dizer assim, de forma bastante relevante, né? E o grande fator desse subregistro ter diminuído expressivamente no Brasil, então eu não tenho até os números precisos aqui, mas em cerca de Uhum. 3%, alguma coisa assim. Hoje estima-se 100 mil crianças no Brasil atualmente que não tem nenhum tipo de registro. 100 mil crianças, tá? Então esses números eles vêm sendo melhorados pela questão dos programas sociais. Então, como esses programas assistencialistas, Uhum. os pais eles querem fazer questão de registrar para poder receber o benefício. Então, esses programas assistenciais eles têm combatido o subregistro, né? Mas eles Uhum. também têm trazido um outro problema, que é a fraude.
né? Hum. Então, eu não lembro até num desses fóruns, eu até não lembro que diretor do Instituto de Identificação que me comentou que ele teve num posto do INSS e ele entrou e viu uma criança com deficiência no colo. Ele falou que chamou atenção, assim, essa criança, ele olhou, viu a roupa que essa criança estava e entrou. No outro dia, ele teve que ir lá no mesmo lugar. E aí, quando ele viu a mesma criança, com a mesma roupa, entretanto, com outros pais. Então, ou seja, essa criança ela tinha várias identidades, e aí, para que cada pai pudesse receber outros benefícios. E aí ele pediu, solicitou que fizesse a coleta biométrica dos pais, enfim, aí foi Aham. feito todo um processo de investigação. Mas assim, né, os dados, por exemplo, que nós levantamos aqui em 2018, só fraude, né, com relação à Bolsa Família no Brasil foi de mais de 2,2 bilhões de reais. E todos eles baseados no crime de falsidade ideológica, né? E aí não vamos nem entrar no mérito da questão de bancos, uma série de outras fraudes que acabam acontecendo, né? E que Tá são, tudo ligado, né? são Tá tudo ligado. ancoradas E na... assim, é muito importante você falar desses números, né? Porque são meio que chocantes até para a gente refletir sobre, olha só a importância que é, né, dessa. Porque assim, no Brasil houve uma melhora, mas ainda, né, 100 mil crianças sem registro é muita criança, né? É Muita muita criança. criança, é muita criança. Então, assim, tem muito a se fazer ainda, né? Então, essa questão da fraude, daí ele acaba gerando um segundo problema, né? Então, que aí, né? Então, é usado da fragilidade dos documentos, né? Principalmente da certidão de nascimento, para se cometer, né, os demais, assim, delitos, né? Então, assim, e aí, né, esses registros, eles também levam também para outras problemáticas, né? Por exemplo, a questão de vacinação, né? Esse é um outro número que, assim, é de cair de costa, né? Que 13 milhões, isso dados da ONU, tá? Assim, 13 milhões de crianças por ano deixam de ser vacinadas. Isso a gente está falando, assim, de vacinas básicas, né? Não, né, hoje, eu tenho um filho pequeno também, sabe que hoje tem vacina para tudo, É, né? Então, tem as vacinas, as doenças básicas, mais de 13 milhões por ano de crianças que deixam de ser vacinadas. Sendo que 6 milhões de crianças, 6 milhões de crianças, anotem bem esse número, 6 milhões de crianças morrem por ano por doenças que poderiam ser evitadas com com vacinação. a vacina. Então, É, assim, né, a gente está aí com esses dados alarmantes, né, do coronavírus, por exemplo, essa aham, pandemia, né, que a gente está passando. E quando a gente olha para esses números, né, que o mundo está chocado com o coronavírus, e você olha para esse outro lado e começa a enxergar que 6 milhões de crianças morrem por ano de doenças que poderiam ser evitadas com a vacina que existe e está disponível, né? O sentimento que isso causa é um outro dado aqui também, que 2,6 milhões de crianças morrem por ano de desnutrição. Isso são 7 mil crianças por dia. A gente tem assim acompanhado algumas frentes, algumas ONGs que, por exemplo, fazem trabalho na África, e eles têm um problema muito sério, porque eles não conseguem gerar rastreabilidade dessas crianças que fazem, que fazem esse acompanhamento. Então, vão numa aldeia, diagnosticam uma criança, entregam um kit de remédio, aí eles voltam dali um tempo, os pais se mudaram, não tem registro, a criança saiu de casa, você não consegue dar continuidade nesse tratamento. Então, o é, registro, a identificação é um fator assim crucial para se chegar nessa solução.
Tanto é que o Instituto Bill e Melinda Gates, que tem várias frentes hoje em combate, né, à mortalidade infantil, eles investiram nos últimos anos ali mais de 10 milhões de dólares buscando formas de registrar as crianças e poder fazer algum acompanhamento biométrico. Então, realmente, os números assim são alarmantes, né? É, então, assim, a gente tem assim, que entender, né, que o registro, né, levar um registro, levar uma forma de identificação biométrica adequada para as crianças, é uma forma de tirá-las do anonimato e do próprio Estado, né, ter condições de dar esse suporte, esse acompanhamento, né? Sim, com certeza. Tem uma pergunta aqui, ó, do Marcelo Casado, ele está falando assim que é preocupante, né, ter tantas pessoas sem alguma identificação, sendo que os primeiros registros estão assegurados, gratuidade na sua formalização, né? Que acontece? É falta de educação ou responsabilidade dos pais, né? Ele perguntou isso. Então, assim, a gente vê que essa questão da gratuidade também, por exemplo, no Brasil, também foi, acho que, se eu não me engano, aconteceu no governo do Fernando Henrique Cardoso, né? Acho que foi até um projeto da esposa dele. É, também é algo recente, né? Porque antes também se tinha, até para a própria certidão de nascimento, né? Tinha que se pagar um valor. Mas o que acontece é assim, a falta de, às vezes, de acesso mesmo, né? Da Então, chegada né, de onde eu vou fazer esse registro e também isso que a gente está falando, né, de que crianças que não se têm o registro, mas vamos falando de registro, vamos olhar para o Brasil, que mais de 97, praticamente 98% das nossas crianças nascem com registro, bonitinho, tira a certidão de nascimento, tira o RG. Mas nós não temos uma validação biométrica que aquele registro civil está vinculado com aquela criança, né? É onde sim, a gente começa a ter toda essa fragilidade no sistema, né? Então, esse é o grande mercado. Eu estava falando, a gente precisa focar em qual é o problema, né? Não a solução. Então, esse é um grande uhum, problema, né? Então, assim, realmente melhorar esse processo do registro no ato do nascimento. Porque se você falar, poxa, eu vou fazer o registro, então, com um mês, em um mês acontece tudo, né? Ou fazer com um dia. Você tirar da sala da maternidade, levar para um outro quarto, só nesse espaço pô, já já, permite uma série de outras coisas, né? sim, Tanto é que a criança hoje se usa a pulseirinha, que não é um processo seguro, seguro, mas mesmo assim acontece na sala de parto. Então, a identificação, esse registro na sala de parto, e a vinculação biométrica entre mãe e criança na sala de parto é fundamental para combater esse problema, né? sim, com certeza. Deixa eu só ver aqui que tem algumas pessoas fazendo pergunta. É, a identificação estratégica para os pais. Aqui, ó, a Marisa Valério está falando, a identificação é estratégica para o país, tanto nas questões de segurança quanto saúde, educação, porque o Estado não investe em sistemas. Por que que o Estado, né, não investe em sistemas integrados de cadastro e identificação? A gente, porque assim, eu acho que tem muito desconhecimento nessa área também, né? A gente vê que tem a lei que exige lá a coleta da plantar, né, do recém-nascido, só que faz lá uma pegada, né, da criança, que não serve, na verdade, para identificar nada. E às vezes a enfermeira ali nem tem o conhecimento da importância daquele procedimento que ela está realizando, né? Inclusive, uma bandeira que nós temos levantado é justamente isso, né? Porque, vamos dizer assim, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, ele já estabelece, né, que precisa se fazer a coleta do pezinho e das impressões digitais. Só que as impressões digitais não são feitas. É, Aí é feito o carimbinho só do pezinho, né, que não serve para nada. Os pais confundem. Normalmente, quando você está conversando com um amigo, você fala disso, você fala, ah, o teste do pezinho.
né? Porque as pessoas É, confundem até o teste do pezinho sim, com aquele com a carimbo. cola. As pessoas não entendem que ela está levando para casa aquele cartazinho com o carimbo do pé da Aí criança. pensa que é Aquilo ali, uma recordação para pôr no quadro, né? exatamente, que aquilo ali atendendo atendendo a nossa legislação, né, atendendo o Estatuto da Criança e Adolescente, que obriga, né, as maternidades a terem procedimentos, processos de coletas de identificação civil, né? E isso não é feito, né? Isso não acontece. E quando nós estávamos fazendo essa pesquisa em outros países, a gente começou a identificar que isso é um problema global. Os outros países também sofrem com isso, né? Então, até a pergunta da moça que a gente, assim, por que os estados o Estado não investe nisso, né? Eu acho que essa é uma Uhum. pergunta até que vocês sabem responder muito melhor do que eu, que estão desse lado e acompanham esses processos, né? Mas uma coisa eu digo é assim que a tecnologia também ela tem que servir para descomplicar, né? Então, se ela vem para complicar mais, tem alguma coisa de errado. Ela tem que descomplicar, né? Então, eu vejo que esses avanços tecnológicos, eles estão permitindo, assim, agora uma descomplicação, porque vocês sabem muito bem que é uma questão, não é só uma questão de recursos, né? É uma questão de política, é uma questão de estruturas, é questão de interesses, às vezes tantas coisas, cria um ambiente tão complexo que por mais boa vontade que se tem, as coisas não, né, não caminham adequadamente, né? Então, assim, por exemplo, os peritos papiloscopistas mesmo, né, isso é uma bandeira que a gente sempre tem levantado para, assim, poder reconhecer esses profissionais, né? É quase que a gente fala assim, perito papiloscopista, as pessoas olham assim, nossa, o que que faz isso? A primeira coisa que eu falo assim, você já assistiu o CSI? Então são aqueles caras lá, entendeu? Que resolvem aquilo e já me deram exemplos assim fantásticos. O pessoal de Pernambuco, por exemplo, contando os casos, por exemplo, do voo da Air France, que caiu, né? E aí veio peritos da França, dos Estados Unidos, o pessoal diz que com equipamentos super Toda a modernos, tecnologia deram um banho de identificação com coisas, até me mostrando umas técnicas com elastiquinho de dinheiro lá para fazer recomposição da impressão digital. Então, esse trabalho que é super, né, importante e fundamental na vida dos brasileiros, ele também não tem esse reconhecimento, né? Ele também não aparece. Então, a gente tem levantado muito essa bandeira do próprio reconhecimento do perito papiloscopista, de mostrar para o público, mostrar para as mães, né, que a grande importância da identificação civil, o que a identificação civil representa na vida dela. Porque isso as pessoas não têm conhecimento, infelizmente, né? Nós estamos fazendo até um trabalho, estamos buscando alguns influencers digital, aí, alguns blogueiros que tenham bastante, que levam, de certa forma, algumas bandeiras nesse sentido, com mães e tudo mais. Estamos buscando esses canais para levar essas informações, para começar a conscientizar a população, né, da importância da identificação civil e de uma identificação civil muito bem feita desde o momento do nascimento, né? sim. Então e a importância do registro civil, né? Então até Então, porque a gente até tinha comentado na live com a Gemima, né? Uma questão que eu nem tinha pensado muito a respeito, mas, por exemplo, você fazendo uma correta identificação da criança, você tem como identificar também a mãe, né? Porque no registro lá vem lá a plantar da criança e a identificação digital da mãe. E eu, assim, eu trabalho com necropapiloscopia, né, que é identificação de cadáver. E eu já tive alguns casos de crianças, né, mortas, que foram encontradas com a identidade desconhecida
E assim, você tem toda aquela dificuldade, você consegue até fazer um tratamento no tecido, recuperar aquela impressão plantar, né? E aí você não tem padrão para fazer aquela identificação. E sendo que muitas vezes foram os próprios pais que mataram aquela criança, né? E você conseguindo identificar, você consegue chegar nos pais, né? Para conseguir esclarecer um crime contra aquela criança, né? E assim, são várias questões que estão ligadas que a problemática é ali, quando a criança nasce, que poderia ser sanada, né? É isso mesmo. Eu até, né, até citei, né, no começo da nossa conversa aqui sobre aquelas três problemáticas, né, de preocupação: a saúde, a segurança e o registro, né? E aí eu costumo dizer assim que o registro ele é a ponte para a segurança. Ou seja, se não tiver um bom registro civil, você não consegue oferecer a segurança, né, para essa criança, justamente, né, por esses pontos que você tá colocando. Né? Então, por exemplo, a gente vai falar desde da maternidade, por exemplo, a troca de crianças na maternidade. No Brasil, o Ministério da Saúde reconhece 500 trocas de crianças por ano. Ou seja, que ele reconhece, né? Fora a que não é identificado, que não é É, reconhecido. Então, assim, sim, é mais de uma criança por dia que é reconhecido, acontece a troca, né? Então, nós, assim, até temos um caso dentro da própria empresa, né? O Leandro, que é responsável pela área de marketing da empresa, até no dia da entrevista, ele chegou na empresa e aí teve um processo que a Headhunter que estava entrevistando ele acabou passando o nome da empresa errado e ele não conseguiu achar o histórico da empresa e tal para até se preparar para a entrevista. Ele chegou e falou, estou me preparando, acabei não conseguindo achar o histórico. Quando eu falei, ele quase chorou na minha frente, porque ele teve um caso na família dele. Né? O irmão não, mais novo dele foi trocado na maternidade. E o padrasto, quando nasceu, viu que tinha uma mancha que ele também tem, o irmão também tem. E aí o padrasto chegou em casa e falou assim, poxa, mas eu vi uma mancha e agora não tem. E aí começaram a insistir, falaram com o médico disse, não, no momento do nascimento nasce com a mancha, depois some, insistiu que não era, foram investigar e aí descobriram que tinha sido trocado. Uma agência de marketing que nós contratamos aí recentemente, tinha um rapaz que estava responsável por fazer lá o layout, o design. Ele entrou em contato conosco falando assim: olha, eu queria compartilhar com vocês que na minha família a minha prima foi trocada na maternidade e a minha tia descobriu já quando ela tinha quase 10 anos de idade. nossa, E até não olha, quis ir atrás, não quis, né? Porque, mas pensa, né, os traumas que isso gera para as é, famílias, né? Então, eu digo assim que o registro, né, ele é a ponte para essa questão toda da segurança, né? é, Então, e aí começa-se toda esse olhar para o lado da segurança. Então, a gente está falando de troca de criança na maternidade, a gente começa a falar de tráfico de seres humanos, que é uma outra coisa assim inacreditável, né? Os números hoje que se fala em termos de tráfico de pessoas, né? Eu busquei uns dados aqui da Human Traffic Organization, eles citam em 25 milhões de pessoas que são traficadas no mundo. Dados muita muito gente, alarmantes, muito muito, alarme, muito alarmantes. sim, E aí para diversas situações, né? Desde trabalho escravo, é, exploração sexual, 70% desses casos são mulheres, né? Então, tem alguns dados também no Brasil, acho que em torno de hoje nós temos 250 mil crianças desaparecidas no Brasil, estima-se, né? Porque também não temos um banco de dados de desaparecidos tão atualizado, né? Tão sim. estruturado. É, Então, os dados no Brasil, né, não são muito bem levantados, né, para ter assim valores reais, né, que mas já são valores assim alarmantes, né? Tem uma pergunta aqui interessante aqui do Felipe, né? Ele fala assim: como que anda a implementação dessa tecnologia nos hospitais e que lugares
que lugares eles já foram feitos esse procedimento? Então, esse projeto que a gente vem tocando, a gente vem assim como é uma solução inovadora a nível global, né? Porque assim, a gente tinha alguns caminhos mais fáceis, né? Mas até pelaquela frase que eu citei, né? Você tem que ser apaixonado pelo problema e não pela solução, né? Então, quando a gente pensar, por exemplo, fazer uma identificação apenas da plantar, fazer uma identificação por uma outra forma de biometria, que você não consiga ter uma rastreabilidade disso ao longo do tempo, né? E, por exemplo, se uma criança for trocada na maternidade, existem vários casos famosos, né, de que aconteceram isso, vocês sabem. E aí, se depois eu não consigo fazer um controle de fronteiras, eu não consigo, essa criança nasceu numa outra família, cresceu numa outra família, não sabe a origem dela, e de repente ela vai tirar um documento oficial, uma CNH, um registro civil, e ele vai colocar as impressões digitais, ele não vai fornecer um outro tipo de biometria que seja capaz de fazer essa identificação. O DNA ele é aplicado em casos que você de uma fatalidade, um caso, né? Mas não com uma forma preventiva, uma forma que você possa fazer um processo preventivo de segurança, né? Então, nós optamos pelo caminho mais longo e mais difícil, né? Porque nós não estamos olhando para a solução, nós estamos olhando para o problema. Nós queremos resolver o problema. Ou seja, por meio da impressão digital, fazer a coleta já na sala de parto, que com isso a gente consegue ter a rastreabilidade ao longo de toda a vida. Então, nós começamos, esse é um trabalho que foram 6 anos de pesquisa. Agradeço muito, né, todo o empenho do pessoal de Pernambuco, onde nós conseguimos fazer um acordo de cooperação técnica e começamos a desenvolver, né, conjuntamente em Pernambuco, né, hoje lá desde o doutor Pablo, né, que é o diretor do Instituto, a Cristiane, o Enio, né, que são as pessoas que estão dentro do Instituto, que defendem o projeto. Bom, a Nilma, não preciso nem falar, né? Uhum. É a pessoa que está lá na linha de frente, né? Que defende, né? O próprio Cadu, né? Que é o presidente da Associação de Peritos lá de Pernambuco, também ele tem abraçado muito esse projeto. O doutor Hélio Brás, que é um juiz que foi um dos precursores que fomentou o projeto de lei obrigando que as maternidades pudessem receber os peritos papiloscopistas, né? E aí a Nilma topou esse desafio, foi para dentro da maternidade e ela conta que, né, você estava falando sobre esse processo que às vezes nem a enfermeira tem a noção da importância. E a Nilma conta muito isso. Ela fala assim, eu chegava na maternidade, as enfermeiras olhavam para mim, o que você está fazendo aqui? Né? O que você vai fazer? E aí, quando começa a contar, essas enfermeiras pegam uma paixão pelaquilo, porque elas começam a se sentir parte de falar, está defendendo, está criando segurança, né? Para aquela criança, entendendo a importância dela dentro desse processo, né? Então, a gente começou a desenvolver por meio desse acordo de cooperação técnica, ir para dentro das maternidades, fazer coleta, e aí desenvolvia scanner, desenvolvia algoritmo, desenvolvia... E nós começamos a implementar uma solução de inteligência artificial, né, que pudesse fazer essa coleta no momento do nascimento, pudesse processar essas imagens, que a gente pudesse levantar dados suficientes para que pudesse fazer uma identificação a qualquer tempo na vida dessa criança. Então, esse foi o grande desafio. Então, esse ano nós começamos a implementar, além de Pernambuco, alguns projetos pilotos, né, em alguns lugares. Entramos com um processo de certificação dos dispositivos de hardware, né, e em março agora recebemos essa certificação. É o primeiro scanner também desenvolvido com tecnologia 100% brasileira, certificado no FBI, né, então já um produto certificado pelo próprio FBI. E aí agora nós estamos saindo, lançando oficialmente nessa solução, entrando nas maternidades. Essa semana foi divulgado já um projeto que a gente está fazendo, todo um processo, uma chamada pública e homologação em Goiás, né? Que também lá o próprio diretor da SNI,
o perito Raul, o Alex Tosta, que tem encabeçado esse projeto lá dentro, e não posso esquecer de falar aqui também do Dr. Maciel, né? Presidente aí da associação, e sempre, né, como quando diretor de instituto, o presidente da associação sempre levantou essa bandeira, sempre lutou, né, por essa causa, né? Porque essa é realmente uma causa que temos, uma bandeira que temos levantado. E agora temos realmente a expectativa de começar a colocar agora essa solução de pé. Nós tínhamos uma expectativa, a pandemia aí deu uma atrasada, mas agora queremos implementar isso rapidamente. Tem vários estados que a gente tem conversado e tem avanços significativos aqui no Paraná, no Mato Grosso, no Rio de Janeiro. Então, Vamos a gente tentar aqui quer... em São Paulo também, né? Olha, quero aproveitar até a oportunidade e deixar, vamos fazer um projeto piloto aí, sim. Né? Vamos. Já vou, estou oferecendo aqui para a gente ir aí, sem nenhum custo para vocês, a gente implantar, fazer, colocar para testar a solução, para vocês conhecerem, né? Tá? A minha Sim, palavra, que é ao vivo. ótimo, perfeito, né? Tem uma pergunta aqui que é a perícia papiloscópica do Pará. Eles estão perguntando, o sensor NatoSafe, ele é compatível com as soluções ABS, AFES disponíveis no mercado? Ou, peraí, perdi a pergunta aqui. Ou a solução NatoSafe vem acompanhado de software ABS, AFES nativo? Então, essa é uma pergunta bem importante, né, que a gente ouve o tempo todo dos Sim. diretores, dos peritos, né, dos institutos em geral. Eu gosto de usar uma seguinte analogia, né? Por exemplo, hoje os scanners, né, que tem no mercado são scanners de 500 dpi, né? E tem alguns scanners de 1000 dpi, né? Eu, particularmente, assim, não vi na prática um scanner de 1000 dpi em algum estudo de identificação, né? Deve ter alguns poucos no Brasil, né? Porque No nosso tem. São O Paulo eu sei que tem, scanner, mas São Paulo eu sei que tem alguns poucos, né? Mas a grande maioria, vamos dizer aí, seguramente 98, 99% dos scanners para liveness, né? Que tem hoje instalado no Brasil, são leitores de 500 dpi. E eu gosto de fazer a analogia do telefone celular, porque a grande maioria desses scanners foram produtos projetados há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, tem alguns até um pouco mais antigos, pelo menos 10, 15, 20 anos atrás. E 10, 15, 20 anos atrás, o nosso telefone celular, a câmera dele era uma câmera muito ruim, né? Mal dava para ver uma sombra ali, né? Você ficava tentando entender o que era aquela foto, né? E agora a gente tem aí celulares com 100 megapixels e tudo mais. Por que isso, né? Porque a tecnologia evoluiu, diminuiu de tamanho, reduziu o preço, né? E os processadores passaram a ser capazes de processar imagens de alta resolução. Né? Então, antes de pensar numa imagem de alta resolução, eles tiravam uma fotografia digital, você tinha que baixar o cartãozinho, colocar no computador, se precisava editar, você precisava entregar para uma pessoa especializada no CorelDRAW para abrir essa fotografia, fazer uma edição Photoshop da vida, e hoje com o aplicativo envelhece, deixa novo, faz de tudo. Ou seja, a tecnologia, principalmente a inteligência artificial, vem como uma onda varrendo tudo isso que nós conhecíamos no passado e atropelando tudo isso do dia para a noite. Né? Então, por isso que vou voltar a falar aquela frase, né? O foco é no problema e é o não na problema. solução. Porque quando você se apega à solução, você esquece, muitas vezes vem algumas ondas que transformam do dia para a noite o mercado. Então, assim, a solução que nós desenvolvemos é uma solução que ela captura a impressão digital em alta resolução, ela tem um algoritmo de inteligência artificial que analisa em tempo real. Então, ele está analisando em vários frames por segundo, ele detecta sozinho qual que é o melhor frame a ser coletado, ele faz um processamento dessa imagem para que essa imagem tenha uma qualidade assim espetacular. Então, você consegue ter nível de avaliação de poros,
todas as minúcias, depois ele passa por um processo todo assim de transformação, onde você faz 100% todas as identificações de minúcias. E aí, esse algoritmo de inteligência artificial, agora que a gente está implementando, com a própria capacidade de processamento dele em tempo real, dentro dessa janela de tempo, principalmente focada em crianças de 0 a 5 anos. Né? Então, assim, fala assim, é compatível? Bom, existe uma imagem de alta resolução. Se o AFIS tiver capacidade de pegar essa imagem de alta resolução, tratar essa imagem, colocar dentro dele, processar e fazer alguma coisa, ele é compatível. Se não tiver a capacidade, e dizer assim, os AFIS não têm essa capacidade, então a gente entrega assim um pacote pronto, né? Então, não no formato que vocês conhecem hoje, da forma que se compra os sistemas AFIS, que são caríssimos, são extremamente ultrapassados, né? E hoje se tem, né, então está vindo uma onda de tecnologia extremamente mais moderna, então o nosso foco é de crianças de 0 a 5 anos. Então a gente é capaz de coletar e armazena isso dentro do próprio sistema, dentro do Instituto de Identificação. Ali dentro, vamos dizer assim, uma criança nasceu, foi coletada, e vamos dizer que essa criança emitiu o primeiro documento dela, e aí 6 anos, 7 anos depois, essa criança foi tirar o segundo documento e colocou a impressão digital dela. E o Instituto de Identificação tem o AFIS tradicional lá deles, coletou essa impressão digital num scanner ainda de baixa resolução, de 500 dpi. O que vai acontecer? Essa imagem é coletada, é enviada para o nosso sistema, a gente pega essa imagem, compara com toda a base que existe e devolve dizendo assim, é ou não é, ou tem essas possibilidades aqui. A partir daí, o próprio sistema aqui de adulto, ele vai seguir, porque uma vez autenticado e gerada essa rastreabilidade, aí o sistema segue. Precisa fazer uma comparação de 1 para N, né? Como dentro de uma base de AFIS, preciso fazer uma comparação de 1 para N dentro desse universo de crianças de 0 a 5 anos. O nosso sistema ele faz essa comparação de 1 para N na base de crianças de 0 a 5 anos. Tá? Então, ele faz tudo, inclusive com ferramentas para perícia, para validação de córneas, para validação de poros. Então, você abre as imagens com as ferramentas, compara as imagens, lhe traz com as possibilidades. Isso tudo dentro já desse modelo, né, de inteligência artificial. É muito bacana. Mas eu vou dar uma olhadinha aqui nas perguntas. Teve uma pergunta que o Trece fez, né? Ele perguntou assim, quantos DPIs que são a imagem? O nosso sistema ele trabalha com no mínimo 1.500 DPIs, tá? Eu digo assim porque o leitor ele pode, dependendo da posição, ângulo, essa questão do DPI ele é uma coisa que ele não é cravado, né? Apesar que esses scanners hoje falam 500 DPI cravado, porque eles fazem um corte, né? E a gente usa como ele usa na integridade, então ele tem uma variação de 1.500 chegar a 1.800 DPIs. Mas é 1.500 DPIs, a gente usa como padrão 1.500 DPIs. Ok. Peraí, ele fez aqui, ó. Ismael, quer dizer então que é um ex-FIS apartado só para crianças de 0 a 5 anos que vai vincular com a base de dados principal através da biometria materna, é isso? Isso. A gente chama de High Resolution AFIS, né? Um AFIS de alta resolução, né? É um motor específico para isso, né? Então, é um sistema de comparação específica para isso, que aí tem uma API que se integra com os demais AFIS, né? Então, falar assim, é integrável? É integrável. Só que a gente processa, a gente faz aquilo que os AFIS normais não fazem, né? Então, justamente esse processamento das crianças de 0 a 5 anos, o que eles não fazem, nós resolvemos, né? Deixa eu só ver aqui. Peraí, deixa eu ver. Tem algumas perguntas que você já respondeu, então eu não estou lendo, né? Aqui. Eu quero, enquanto isso, agradecer também o pessoal do Paraná, que também tem dado bastante
apoio, né? O Dr. Michelotto, a perita Juliana Albuquerque, o Cleiton. Também um agradecimento especial para a doutora Lídia Maegima, que ela é assim, uma apaixonada por esse projeto. Ela é desembargadora aqui do Paraná, acho que vocês devem conhecê-la, que ela sempre, no âmbito do registro civil, ela sempre foi levantou as bandeiras, e ela me conta que lá na década de 80, quando estavam escrevendo toda a nossa Constituição, e daí ela estava trabalhando a respeito disso e falaram assim, não, a gente precisa colocar que as nossas crianças precisam ser registradas com a biometria. Daí falaram para ela, você está maluca? Como que vamos fazer isso? O que, que é isso? Como que vai ser e tal? Ela falou, eu não sei, mas eu tenho fé que um dia isso vai acontecer. Com certeza. E assim, eu fui no congresso lá do Biometrics e eu vi, né, o leitor biométrico tal de vocês. Ele parece um controle remoto, né? Que você consegue já fazer a captura tanto da plantar, da palmar e da digital, né? E a Isso. imagem realmente fica excelente. Eu vi, né? As imagens, assim, você não tem nenhuma imagem aí, né? Para mostrar. Não tenho, Não posso tem. tentar aqui conseguir. Peraí, até eu teria que. Não sei, eu não sei nem como faço aqui para mostrar Ah, no celular. não tem problema, não. Depois eu posso encaminhar uma para você e você pode Sim. A disponibilizar, de gente repente, pode uma próxima colocar live. até aquele videozinho, né? Eu coloco Isso. depois no nosso canal lá da PESP, né? Ah, Que mostra a coleta, tudo, a gente coloca, pode ficar tranquilo. Então, assim, eu é, quero mandar um abraço para o Mauri também. O Mauri até mandou falar que, ó, se não fizer no Pará, não vai vir tomar açaí. o Mauri também é bem apaixonado por essa área aqui, ele ficava falando, chama a Nilma, né? Um Aí, abraço, aí Mauri. eu, Queremos ir para o Pará, sim, né? Infelizmente, acho que um dos poucos estados que, infelizmente, ainda não conheço, né? Eu tenho vários conhecidos, muito famosos pela culinária aí do Pará. Mauri, eu quero ir aí comer açaí e comer o filhote, né? Que é aquele peixe famoso de vocês. então. E assim, e normalmente é preciso dar um treinamento para as enfermeiras para estar utilizando esse scanner, ou ele é bem fácil de ser utilizado. Aí seria a equipe mesmo de enfermagem que vai fazer, né, essa coleta na sala do parto, né? Exatamente. Então, assim, a gente, né, como eu falei, assim, a gente tem todo o sistema de inteligência artificial que ele permite, né, então, que a pessoa com baixo conhecimento, baixíssimo conhecimento, treinamento, inclusive, que a gente providencia, é um treinamento que pode ser feito, inclusive, remotamente, né, não precisa ser nem presencial. Ele tem todo um procedimento que as enfermeiras até já estão acostumadas, porque a criança ela nasce, né, com toda uma cobertura do vértex, né, e tem que fazer uma limpeza ali, então tem um produto adequado para passar, para fazer essa limpeza, e aí faz a colocação no leitor de impressão digital. Nós desenvolvemos, inclusive, para facilitar, foi desenvolvido até no mês passado, que foi aprovado lá o produto, que ele é um guia que ajuda a colocar o dedo e assim facilitou o processo de coleta absurdo. Então, assim, é muito simples e é muito fácil de fazer a coleta, porque como o sistema ele está analisando várias imagens em, né, vários frames por segundo, acho que se não me engano já são 10, 12 frames por segundo, e que eles são 10, 12 imagens que ele está analisando ali o tempo todo, em tempo real. Então, no momento que ele detecta uma imagem boa, ele já captura, né? Não demanda de nenhuma operação de quem está fazendo o procedimento, né? Aquele sensor, porque ele é um quadradinho, assim, né? E aí é colocado a digital da criança uma por vez ou tenta já colocar todas de uma vez só? Como que vocês, né? Nós coletamos uma por vez, tá? Até Uma por porque, vez. né, não que poderia ser coletado vários dedos juntos, mas o que acontece é que quando a criança, até por um próprio sistema de reação, quando ela nasce, ela está com a mão fechada. Sim.
e ela não abre a mão, então, inclusive até para não, né, não machucar os dedos, então ela tem a mão fechada. Então tem Aham, algumas técnicas, né, que as enfermeiras conhecem, a Nilma conhece muito bem, sim, que é para a criança abrir a mão, né, porque a aham, criança está com a mão fechada. Então, por exemplo, a criança está na amamentação, ela abre a mão, porque ela está é, em segurança ali, né, para poder até segurar o seio da mãe e tal, ela abre a mão. Então a criança ela está com a mão fechada e os dedos da criança ele ficam torcidinhos assim. Então se você colocar os quatro dedos juntos, os dedos eles vão ficar nas laterais. Você não vai conseguir fazer uma identificação. E como é muito pequenininho mesmo, né? é, Só tendo lá ver que é menor que um feijão, né? Uma coisa bem pequena. sim. É, e aí, esse dedo bem pequeno, aí você tem que colocar ele certinho para capturar toda a área, então a gente faz um procedimento de um a um. Ah, não, meu filho está aqui de assistente para mim, aqui ele me trouxe aqui uma impressão digital, vamos ver se vocês conseguem enxergar. Olha, dá sim. Olha, é um gancho, hein? O núcleozinho dele parece ser um gancho. Assim não fica muito bom, que está meio fosco, mas a imagem ela é Aham, mais mas nítida até ficou que bom, isso, ficou ótimo. tá bom? Legal. E deixa eu só ver aqui, ó. Tem uma pergunta aqui do Paulo, ele falou, a Natosafe tem parcerias com os institutos de identificação para poder ter acesso aos registros, ou a Natosafe montaria um banco de dados próprio e depois compartilha com o Estado? Não, né? Na verdade, a Natosafe é só o equipamento, né? O banco vai ser dos institutos, Isso a né? gente fornece a solução, né? Então, a captura, o armazenamento no Instituto, mas a base de dados é do Estado, né? A gente faz todo esse processamento, a base de dados é 100% do Estado. Inclusive, é de suma importância nos estados ter uma seção já de neonatal, né, para cuidar dessa Isso. parte dessas identificações, né? Então, Exa exa é, criar uma seção específica para trabalhar com esse tema que é fundamental, né? Então, assim, exatamente. pessoal, vocês têm mais alguma pergunta, né? Porque senão a gente vai partir pro sorteio, senão fica muito tarde também. Eu fico preocupada também que você pode ter os seus compromissos aí, né? Vamos ver se tem mais uma pergunta. Podem fazer, porque eu acho que já foram todas respondidas. Uma Você outra coisa gostaria de que falar alguma coisa? eu queria até colocar alguns outros pontos que a gente tem analisado Sim. também, que, por exemplo, as pessoas têm me perguntado muito, por exemplo, que tem pessoas que têm dificuldade de leitura da impressão digital, né? Ah, Por verdade. questões de problemas de pele, e principalmente também idosos, né? Então, nós estamos fazendo alguns testes que já se mostram promissores aí nesse sentido, que também esse próprio sistema também vai poder processar esses tipos de informação, né? Então, então assim, o Estado, né, ele teria, né, essa ferramenta, né, essa tecnologia ali à sua disposição para aplicar nesses casos mais difíceis, né, que onde precisa ter uma qualidade de imagem melhor, uma técnica de processamento melhor, né? Então, Uhum. esse nosso objetivo aí, né, de estar realmente focado nesses problemas de identificação. O nosso foco é criança de 0 a 5 anos, mas também pode ser aplicado em outras Nossa, coisas. porque idoso é uma dificuldade tremenda que a gente tem, né? Tanto para a identificação em vivo quanto em morto, cadáver, assim. É muito difícil, né, fazer o tratamento e tal. Seria excelente mesmo. É um outro problema que você pode também se debruçar aí para ter uma solução, porque é, prob- é bem complicado, né? Que todos os papiloscopistas enfrentam esse problema também na identificação dos idosos. E uma questão que eu esqueci de perguntar, naquela que eu perguntei da coleta que é feita individualmente, né? Então, não é feita aquela coleta de controle dos dedos juntos, porque às vezes, sei lá, se a enfermeira pode trocar, né, na hora de fazer a coleta individual da impressão, porque nos scanners normalmente você faz a coleta individual
e depois faz aquela de controle para verificar, às vezes, se não houve troca, né? É um controle sequencial, né? Isso, Isso, o é nosso feito, sistema né? faz isso. Inclusive, Faz, faz, isso, né? se fizer coletar uma digital errada, ele vai avisar, ó, esse dedo já foi coletado ou é de outro Ah, que legal. para ter que ser a prova de erro, né? Senão esse é um ponto Sim. crucial, né? Fundamental. É importantíssimo, porque no começo não tinha isso nos bancos, por exemplo, do Detran, né? Eles faziam a coleta e não tinha essa de controle. E sempre essa foi a principal crítica nossa dentro do Instituto, né? Porque que segurança que você tem que aquele dedo ali é o polegar, né? Que não houve troca dos dedos, né? Hoje já tem esse controle, né? Exatamente. É, aí aqui o Ricardo, ele está perguntando aqui, ó, esse banco de dados já fica vinculado ao da mãe para casos de uma segunda via da criança poder identificar, como no caso da troca do bebê? Aí, Ele fica vinculado, inclusive o próprio sistema de coleta, né? A digital da mãe que abre o sistema para coletar a impressão digital da criança. Então, é um sistema que ele fica vinculado, né? As duas impressões digitais, elas saem com o sistema totalmente vinculado, né? Então, assim, a gente tem estudado vários processos, né? Como acontece hoje esse processo de identificação civil, e realmente o nosso desejo, e a gente tem trabalhado com isso aqui no Paraná, por exemplo, já temos conversado, aqui o pessoal do Paraná, a gente tem, do Instituto de Identificação, tem falado com o Centro de Processamento de Dados do Estado, que é a Celepar, a gente tem acionado até a área de registro civil dos cartórios, né, para fazer já essa amarração. Por exemplo, o nosso sistema, ele já chama aí eletronicamente a DNV, que é a Declaração de Nascido Vivo. Então, isso já acontece dentro do sistema, já vinculado com a biometria da mãe, vinculado com a biometria da criança, e quando a criança sai da maternidade, né, então a maternidade ela pode, inclusive, fazer o controle de acesso para verificar se a mãe e a criança que estão saindo, né, daquela maternidade. Então, essa uma outra né, solução que eles poderiam validar isso para justamente combater a troca de crianças na maternidade. Então, valida, e essa criança já sai da maternidade com registro civil, né, todo o ato de registro civil, né, certidão de nascimento e a carteira de identidade. Então, a própria carteira de identidade, a criança pode, né, os pais já recebem essa carteira de identidade na casa. Então, o que a gente está até desenhando aqui no Paraná, que ele já sai, a certidão de nascimento é entregue em mãos, e ele vai para casa e recebe em casa já a carteira de identidade. Então, não sai uma criança da maternidade sem já estar vinculado à emissão da carteira de identificação. isso é excelente porque vai evitar, né, a pessoa de tirar uma via falsa futuramente, né? Que a gente tem muito disso hoje, né? Uma pessoa que vai lá no instituto, leva uma certidão de nascimento falsa e ela tira RG com o nome de outra pessoa facilmente, né? Tendo essa identificação, você já tem lá a impressão digital dela com boa qualidade, né, para fazer o confronto, porque é isso que é o maior desafio, né? E aí evita que ela tire uma primeira via com o nome de outra, né? Porque ela já está identificada ali no momento do nascimento, né? Inclusive, o que nós queremos é que esse processo da identificação da criança comece com a mãe, não na sala de parto, mas sim quando ela faz o pré-natal. Porque no momento que essa mãe, Sim, vamos no aspecto legal, né? No momento que sim. essa mãe está grávida, ela é responsável legalmente, o aborto é proibido no Brasil, então ela é responsável legalmente pelaquela criança que ela está gerindo no interior dela. Então, quando ela vai fazer o pré-natal, ali já tem que ter a obrigatoriedade, pode ser, né, em qualquer dispositivo, né, de alguma forma facial, qualquer leitorzinho de impressão digital na mesa do médico, que coloque no sistema que essa informação vá para o Instituto de Identificação, que seja batido lá, que aquela identificação daquela mãe é da criança, né? E aí, da mãe, daquela mãe, daquela pessoa é ela mesma, né? Daquela, E aí ela você mesma. consegue já ter toda essa rastreabilidade. Porque até a própria Nilma, né, comentou que o que estava acontecendo, por exemplo, em Recife, no caso de tráfico de crianças, então, por exemplo, adolescentes eram abordados lá em áreas
pobres da cidade, com pessoas prometendo levar essas crianças para fora, para a Europa, em troco de dinheiro, enfim. E essas crianças, essas meninas grávidas, recebiam um documento de identidade falso, já com o nome da pessoa que transportaria, da mulher que transportaria essa criança para fora. Então, ela dá entrada na sala na maternidade com um documento falso. Sim. Então, assim, aí o processo também não vai conseguir pegar, a não ser que Uhum. faça uma checagem se aquela pessoa que está se identificando, aquela mãe que está se identificando, realmente é ela, né, que está gerindo a criança. Além de contar que o termo, né, que foi criado no Brasil, que é a adoção à brasileira, né, que não é adoção ilegal, né, a mãe sai, vende ou doa a criança ilegalmente e o Estado não tem nenhum controle, nenhum registro disso que está acontecendo. Então, o processo como um todo tem que começar com a mãe, com a identificação da mãe, tem que garantir a identificação da mãe, para daí garantir a identificação da criança e fazer o vínculo entre eles. Sim. Então, assim, ó, o pessoal tá adorando aí o tema e é bom porque aqui a gente tem pessoas de todos os estados, né? E praticamente todos, né? E aí o Ricardo aqui, que é do Ceará, né? Ele falou, perfeito, excelente. Amanhã já perturbarei o coordenador aqui do Ceará para desenvolver o projeto lá. Ó. E, e tem a Catúcia, que ela falou, como os peritos papiloscopistas podem ver as imagens coletadas na maternidade? Uhum. Então, aí a gente oferece uma ferramenta, né? Que, como eu falei, Hum. né, o sistema todo ele tem um conjunto de ferramentas. Tem uma ferramenta chamada Viewer, que o perito entra lá, ele visualiza essas impressões digitais, ele pode analisar, ele tem ferramentas para manipular essas imagens. Então, o perito vai gostar. É porque, na verdade, a imagem já vai vir com qualidade, né? Porque o próprio sistema vai recusar se for de baixa qualidade, né? Porque, na verdade, a gente não vai estar lá, né, no momento do nascimento, tudo vai ter, por Isso. exemplo, vai ter que fazer essas análises lá na sessão que for criada, né, de neonatal, para fazer a análise dessas imagens, mas com certeza, tendo todo esse controle, né, de recusar imagens que não são de qualidade, já vai ser um grande passo para a gente, né, nos trabalhos. E o casado que é de Alagoas, ele está perguntando se existe algo similar no mundo, ou essa tecnologia que ela se você conhece algum lugar que utiliza também essa tecnologia semelhante. Existem várias iniciativas, né, que vêm acontecendo ao longo do mundo, né? Assim, a gente tem acompanhado todas. Eu e minha esposa, ano passado, nós tivemos duas viagens para os Estados Unidos. Uma nós tivemos na Califórnia, onde dentro do Instituto Qualcomm estavam buscando desenvolver alguma tecnologia, mas assim, ainda, eu diria assim, bastante precária perto do que nós temos hoje, né? Tivemos também na Universidade de Michigan, onde tem lá o Papa do processamento de biometria, que é o Jane Caiu. Ele é um indiano, doutor, mora nos Estados Unidos há mais de 50 anos, e ele é um dos grandes nomes das pesquisas voltadas à impressão digital no mundo. Ele, né, se apaixonou pelo projeto porque ele já tem algumas publicações nessa área, ele teve na Índia fazendo uns testes, e aí ele conseguiu montar um scanner lá com uma resolução um pouquinho maior, se não me engano era 1200 dpi, mas ele não conseguiu fazer o processamento, ele conseguiu fazer algumas coisas, ter um pouco nível de acerto, isso é público, tem umas publicações dele, a partir de 3 meses, aí com mais segurança a partir de 6 meses, né? Então, realmente, a gente assim, é muito pioneiro, né, nessa tecnologia, né? A gente tem várias universidades aí em parcerias que vêm acompanhando, né? Esse projeto teve um apoio muito grande dos pesquisadores, doutores que até se formaram aqui na Universidade do Paraná, e depois o Rubens Lake, que depois até foi para a Bahia, hoje é professor na Universidade Federal da Bahia. Nós temos um outro professor na Universidade Federal do Paraná aqui que nos apoia nesse projeto também, e até recentemente ele teve vendo assim, o trabalho que a gente faz e falou, poxa, isso precisa ser publicado a nível internacional, porque o que vocês estão fazendo aqui realmente
é bem disruptivo, né, e novo dentro desse conceito todo. A gente tá muito otimista com os avanços. Um dos grandes fatores que a gente tem conseguido avançar muito grande é a base de imagens que a gente conseguiu treinar e aprender ao longo dessa jornada aí de 6 anos trabalhando com essas tecnologias. Agora, então, a gente tem conseguido dar saltos, tecnologicamente falando, muito significativos. A gente também está, assim, muito entusiasmado com tudo isso, bastante feliz aí, porque, né, quando a gente, como eu falei, né, quando a gente, aquele problema que você vibra por dentro, falar assim, poxa, eu gostaria de influenciar um pouquinho nisso, né? Fazer a diferença um pouquinho nisso, já estaríamos bastante felizes, né? E a gente está vendo que a gente está realmente no caminho certo e muito próximo aí de gerar muito impacto, né? Nesse processo de transformação. E a gente assim é muito contente, assim, a gente é muito agradecido até porque o meio, né, da perícia papiloscopista, eu falo isso já não só desde o Lato Safe, desde a Akiyama, né, a gente sempre foi muito bem acolhido por todos. É, realmente é uma entidade de classe aí que a gente tem um carinho muito especial, né? Até nós fizemos uma homenagem, né? O nome do scanner nós batizamos como Nilma One, de ser o primeiro scanner, com o nome da Nilma, né? Então, assim, não podia ser diferente, né? Por toda a bandeira que ela levantou, né? E tudo que ela brigou, né? Ela ligava para a gente e falava, poxa, vamos fazer. Então, ela realmente, o entusiasmo dela, né? A fé que ela tinha nesse projeto, né? Realmente também foi fonte de energia ali para a gente seguir, continuar, né? Que pensamos em desistir várias vezes nesse meio do caminho, né? E também foi uma forma de a gente homenagear todos vocês, né, perito Sim, papiloscopista. Então, a gente queria realmente homenagear a papiloscopia no Brasil, né? Então, até a gente está parabéns. fazendo um trabalho no nosso site que a gente quer contar. A gente vai estar lançando, quando lançar, a gente vai divulgar para vocês que a gente quer falar sobre, né, contar um pouco da história da Nilma, mas a gente quer falar muito sobre a história da perícia papiloscopista no Brasil, né? A gente quer contar essa história, contar como é, quem são, e a gente quer fazer assim um relato muito grande e ter registrado, né? Então, quando as pessoas conhecerem fora do Brasil, tudo olhar e falar assim, no Brasil é assim, né, que funciona, até as pessoas que conhecerem a solução, porque a gente é muito agradecido a vocês, né, esse trabalho lindo que vocês fazem. Nossa, parabéns, e a gente se sente muito honrado também com quando nós ficamos sabendo, né, do nome do scanner. Nós ficamos felizes assim duplamente, tanto pela Nilma, porque a gente acompanhou toda essa dedicação dela, né? Ela é conhecida por todos os estados aí por essa paixão com essa área, né, da papiloscopia, e por nós, pela nossa carreira, né, de estar sendo valorizada dessa forma. Então, assim, muito obrigada, porque a gente precisa mesmo, né, desse reconhecimento, porque muitos desconhecem o que o papiloscopista faz, né, a nomenclatura do nome, né, papiloscopista, pouco sabe o que significa, e essa divulgação é importantíssimo pelo trabalho que a gente desenvolve. E sem palavras aí para agradecer. Os colegas também estão todos agradecendo aí. Muito obrigada mesmo, Ismael. Nos sentimos honrados aí. Tá certo. Eu vou. A gente já está com 1h30, 1h25 aqui de live. E eu acho que é melhor a gente agora fazer o sorteio, Ismael. Eu agradeço muito aí pela conversa, foi excelente. É um assunto tão gostoso que a gente nem vê passar, né? E a gente vai fazer agora o sorteio, pessoal. O Ismael, né, a NatoSafe, ela fez uma gentileza, né? Além de estar dando toda essa contribuição aí para a gente, né, com esse assunto que foi com certeza engrandecedor, ele também está doando uns brindes, né, que são 5 canecas aí para a gente sortear para vocês.
Então eu nunca fiz isso, tá? Eu vou aprender agora aqui, mas eu vou realizar o sorteio e vou mostrar. Boa sorte aí para todos. Deixa eu só pegar aqui o celular para mostrar. Espera aí. Deixa eu só abrir aqui. Então vamos lá, hein? Então, os sorteados foi Franklin, FKT, Felmac, Lud Fernandes, Jumieco e Paulo PNHR, gente. Né? Então, assim, deixa eu só ver aqui. Sorteio grande. Viu, Tati? A pedido Oi. do Mauri, você ganhou uma caneca também, hein? O pessoal do WhatsApp vai ter que se virar lá Ah, para fazer uma é? caneca para você. Ah, meu, O Mauri obrigada. mandou ali, ó, a Tati tem que ganhar uma. O pessoal que está Obrigada, muito assistindo aí, tá obrigada. na safe aí, dá um jeito mais uma caneca aí para Tati. Deixa eu ver só se todo mundo tá online. Eu acho que sim, né? Deixa eu só ver aqui, porque tinha que estar online. Peraí. Franklin. Cadê? Franklin.fkt. Opa, aqui. O pessoal está comentando aqui que o Frank é o bicho-papão dos sorteios. Ah, é? Diz que ele ganha todas. Felmate. Ó, o Fernando é meu. É aqui de São Paulo, ó, Fernando. Né? Então tá seguindo dois, tá online. Cadê? Lude. Opa. A Ludmila é papiloscopista da turma nova, ó, parabéns, Lud. E a Jumieco aí de Pernambuco, parabéns. A Ju também, hein? Eu vejo ela ganhando sempre nos sorteios aí, é sortuda. E o Paulo, PNHR. Ah, o Paulo também. O Paulo aqui é de São Paulo, aluno aqui que ajuda a gente também nas lives. Ó, parabéns, hein, pessoal. Então, deixa eu só voltar aqui. A, a, Parabéns aí pelos sortudos. A Ju aí comemorando. a pedido da torcida, a Tati e a Nilma também vão ter suas canecas garantidas aí. E... Ó, o Franklin é de Pernambuco. O Frank eu não conhecia. Parabéns, Frank. Parabéns aí. E obrigada pela participação. Gostei muito do tema. Assim, é um tema que eu sou apaixonada também, né? Principalmente que eu já tive algumas dificuldades para identificar e assim a gente fica triste, né, por tudo isso, mas agradeço. Ainda bem que a gente está tendo as soluções, né, pro nosso problema. E assim, eu fico muito feliz por você ter tido essa sensibilidade, né, de pensar nesse problema e não desistir, né? Porque eu imagino as dificuldades que são, e para a gente, assim, é muito, assim, nós ficamos honrados aí, tá bom, A gente que fica, Ismael? quero deixar aqui também à disposição para quem tiver querer conhecer mais o projeto, né, poder entrar em contato com a gente, estou totalmente à disposição. Bom, eu já me comprometi ao vivo aqui com São Paulo, né?
Então, estou à Ah, disposição, quando vocês inclusive, quiserem. tem uma amiga minha que está gestante, está para ter um bebezinho aí, a gente podia já fazer uns testes, ó. Estamos à disposição, Legal. tá Eu bom? também tô para. Eu falei que a gente vai conversar lá com o nosso diretor para tentar cutucar para realmente partir para esse projeto aí que é muito importante. Muito obrigada. Vamos fazer um joinha para tirar um print para para nossa foto final. Obrigada, gente. Obrigado a todos, né? Que fiquem todos bens aí, bem, com saúde, né? Esse momento aí que estamos vivendo, né? E muito obrigado aí todos pela atenção aí, por esse tempo juntos. Tá bom? Um grande abraço. Muito obrigado, Tati, Abraço. por tudo. Obrigada a você. Boa noite, hein? Boa Até mais. noite.